E aí, gente, tudo bem? Nós estamos hoje falando sobre um assunto muito importante. Incomodamos gente, Andrei. Quem é que a gente incomodou? A gente começou faz muitos poucos dias com o nosso canal aqui, Papo Filô, difundindo filosofia, sociologia, história, etc. Incomodamos a presidência da República. Os caras querem cancelar. Os caras querem cancelar. Não me diz, Bussunda. Querem cancelar o ensino de filosofia e sociologia no ensino superior do Brasil. Capaz! Ó. Que isso? Quem é? Entra na porta. Quem é? Vagabundo! É o DOPS! Putz. Andrei, tem gente aí falando que filosofia agora a gente aprende lendo qualquer coisa, vendo documentário, filme, no boteco e não na faculdade. Pois é! Como é que eu posso aprender filosofia fora da faculdade? É isso que eu te pergunto, porque, cara, pra mim, tu é formado em filosofia. E pra mim, o caminho correto era esse. E agora, os caras estão perseguindo a filosofia? O que tá acontecendo? Eu acho que a perseguição em filosofia começa desde a Grécia Antiga, né? Com Sócrates, né? Depois, na Idade Moderna, com o Giordano Bruno. E aí, no século XX, nós temos o que, Bussunda? A gente tem o Hitler queimando livros de filósofos que ele considerava que não eram adequados ao pensamento nazista. A gente tem mais regime militar brasileiro, que inclusive acabou afastando, né, tirando do currículo o ensino de filosofia, de ciência política, colocando educação moral e cívica, por exemplo. E o SPB? O SPB, que é a Organização Social... Blá, blá. Blá, blá. E agora o nosso presidente vem aí dizer que filosofia é muito gasto, que não traz retorno. E aí, André, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai discutir isso agora. Qual é a importância da filosofia? Pois é, Andrei, só que agora nessas conversas todas, nesses discursos todos que os caras têm apresentado, que o governo tem falado, que a gente tem que investir mais em medicina, tem que investir em engenharia, e ninguém nega isso, que são áreas que contribuem de fato para o desenvolvimento da sociedade e tudo mais, mas faz parecer que não vamos investir em filosofia, que filosofia não vai ajudar em nada, que filosofia não tem um propósito. Como assim? Filosofia não tem valor, filosofia não tem importância para a sociedade, para a educação? Mas é claro que tem, Bussunda. Por exemplo, a questão da adolescência, né? Os adolescentes hoje em dia eles se preocupam muito bem com o sentido da vida, do amor, da religião, das escolhas que eles vão fazer. E a filosofia pode ajudar as pessoas a discutir as escolhas, pode discutir as relações amorosas e também a ciência, né? Por exemplo, as ciências tentam provar coisas, demonstrar coisas. Já, por exemplo, a filosofia, ela tenta mostrar que a ciência tem valores, mostrar que a religião tem valores e tentar criar uma certa relação com o sentido da nossa existência. Por que estamos aqui? Quais são as escolhas morais mais importantes? Quais são as coisas que a gente tem que fazer para conseguir ter escolhas fundamentalmente bem baseadas, na verdade, né? Bem estruturadas, socialmente falando. Porque parece que está voltando um discurso que é lá dos anos 60, que na verdade a filosofia era meio vista como um atrapalho. O governo, através lá do acordo MAC-USAID, né, que é o órgão lá dos Estados Unidos que cuida da política para ajudar a desenvolver outros países, e o SAID, né, eles acabam retirando a filosofia do currículo por considerar que a filosofia ela era um atrapalho. A filosofia ela pode, como foi na história da filosofia no Brasil, um moralismo, de certa forma, por muito tempo, né? Mas a filosofia pode discutir questões sociais e questões políticas. Isso pode afetar, por exemplo, certas questões políticas de Estado, né? E de contestação. Claro, de crítica social. E a crítica social, quando o governo ele quer se manter no poder, ele acha que a crítica social pode colocar alguns tipos de empecilhos para a sua política. Mas os filósofos são todos de esquerda, né? De esquerda? Só de esquerda? Karl Marx é um dos filósofos mais influentes da história e os caras ensinam Karl Marx basicamente na escola, na faculdade. E o Foucault e Bourdieu, esses caras todos aí, mas eles têm outros pensadores, outros filósofos que não são somente de esquerda. Podemos dizer um filósofo famoso, agora do Fronteiras do Pensamento, chamado Roger Scruton, que é um filósofo conservador de direita.
Nós temos o Hegel, que foi um filósofo de direita e também teve as suas concepções de esquerda, lá com os chamados ideólogos da esquerda. Em Hegel, nós temos também, quem mais? O Pondé. Pondé, famosíssimo aqui no Brasil. O Olavo de Carvalho, que é um filósofo também, né? Considerado por muitos um filósofo, né? Eu considero astrólogo, mas tranquilo. Não, mas é um filósofo, a gente pode dizer, né? Sim. E a gente tem, vamos lá, usando de exemplo, se a gente pegar dentro do que a gente considera, porque não tinha numa época, sei lá, do século XIX, uma distinção muito clara, o que é o filósofo, o que é sociólogo, o que é economista. Na verdade... O Marx mesmo que eu citei, ele é estudado na economia, estudado na sociologia, o Marx, estudado na dizem filosofia. que ele até abandonou a filosofia, porque ele fez o doutorado dele em filosofia e depois começou a estudar economia política, né? Todo mundo vê isso no Capital. Mas a gente tem, por exemplo, antes do século XIX, não se discutia esquerda e direita. Então nós temos a Grécia Antiga, 2.400 anos atrás, até os dias atuais, uma discussão de esquerda quando? Nos últimos 200 anos. E vamos lá, Santo Agostinho era de esquerda. Tomás de Aquino era de direita. Como é que tu vai falar que Platão, Galileu, Descartes são filósofos de direita ou de esquerda? Ou a gente vai adiante, vamos pegar o Augusto Comte. Né? Positivista, assim como o Durkheim também. O positivismo, ele é extremamente técnico, mecanicista. Conservador. Dizer que a sociedade precisava ser corrigida. Ou vamos pegar no mundo político. Né? A gente teve um presidente do Brasil com a FHC, que ele é sociólogo, né? Fez o doutorado dele em sociologia. E o FHC ele é muito interessante, porque, por exemplo, os grupos que são mais à esquerda jogam ele para a direita, porque ele adotou políticas de austeridade, de corte de gastos. Chamaram até ele de neoliberal, não sei né? E quem é da direita joga ele para a esquerda, porque ele é do Partido Social Democrata, que pelo menos no nome vincula a esquerda. Parece um socialista, né? Então enfim, não existe uma posição... filosofia de esquerda, de direita. Não dá pra dizer esse tipo de coisa. Você reduzir a filosofia simplesmente à esquerda ou direita, você tá, na verdade, esquecendo que o século XIX pra trás teve vários outros filósofos que pensaram outras coisas que não eram genericamente de esquerda ou de direita. E o que tem muita gente que acha que confunde, tá ok, é a questão que a filosofia ela é para reflexão e para problematização e não para imposição desse lado ou daquele lado. Claro, né? A filosofia serve para discutir, para a gente poder revisar alguns conceitos e não para dizer impondo algum conceito de esquerda ou de direita. Então, essas questões que envolvem ideologia de esquerda são uma parte específica da filosofia. Não quer dizer que todo filósofo seja de esquerda. Né, Bussunda? Andrei, e no meio dessa discussão toda, dessa conversa que se tem falado, talvez filosofia, ciências sociais não sejam importantes, tá, vamos pular essa discussão. Custa tanto assim aos cofres públicos manter esses cursos, esses programas aí? Para tu ter uma ideia, Bussunda, 2% do gasto em pesquisa no Brasil, em pesquisa científica no Brasil... CNPq? Na verdade, o CNPq, né, que financia essas pesquisas, 2% delas vão para antropologia, ciência política, sociologia e filosofia. Isso é uma ninharia. Só 2%. 2%. Então, parece que nem adianta cortar, mesmo que filosofia não servisse para nada e sociologia não servisse para nada. É muito pouco, comparando, por exemplo, o investimento que vai ser feito numa rodovia aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa importante, que vai ser duplicada, 204 quilômetros, vão ser investidos 2,27 bilhões de reais nessa rodovia. Então, comparando o valor que a filosofia, a antropologia, a ciência política, a sociologia vão custar aos cofres públicos, é ínfimo em relação a uma rodovia, apenas uma rodovia. Mas nós precisamos de rodovias. Claro que precisamos, mas também precisamos da filosofia. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia aí, o governo agora está oferecendo para aprovar a reforma da Previdência mais de 40 milhões de verba para emendas para os deputados que votarem a favor do governo. Isso significa o dobro do que é gasto em bolsas para filosofia e sociologia hoje no Brasil. O dobro por deputado, Andrei. Imagina o que significa esse gasto, né? Então é ínfimo o custo da filosofia e das ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política, para o governo. Exatamente.
Bom, nesse caso, a gente pode dizer que você que está aí escutando a gente, que está vendo a gente aí, que está olhando para a gente aí agora nesse momento, né? Você pode dar a sua opinião aqui no nosso canal sobre a importância da filosofia, né? Para nossa sociedade. Comente aí né? embaixo, filosofia, ciências sociais. É importante, o que vocês acham? Tem que cortar realmente esses 2% só dos investimentos do governo? Será que isso realmente é importante para o Brasil? Isso vai gerar um certo tipo de modernização e progresso e o avanço da tecnologia no Brasil. Moçada, não esqueçam de difundir para os amigos de vocês, compartilha aí, se inscrevam no nosso canal, segue o nosso curte canal o aí. nosso vídeo e sigam com a gente está aqui toda semana. Tá, Jantalha? Um grande beijo. Um abraço!